No vídeo sobre manipulação de listas utilizando linguagem de programação Java e Eclipse, mostrei como instanciar uma lista chamada players e dentro dessa lista foram adicionados dois objetos do tipo jogadores. Também apresentei como utilizar o comando de repetição for para percorrer os elementos dessa lista, mostrando inclusive alguns valores, e também mostrei como utilizar alguns métodos para manipular valores dentro dessa lista. Neste vídeo, irei mostrar como enviar essa lista para uma outra classe e manipular essa lista. Nós temos uma outra classe chamada time, onde essa classe é responsável por receber os jogadores, digamos que esse time comprou. Teremos agora um construtor que irá receber como entrada uma lista, que vai ser do tipo jogadores. Vou chamar de jogadores essa lista. Como foi visto no vídeo sobre manipulação de objetos entre classes, é necessário que essa classe ele consiga ter um objeto que consiga ser visualizado por todos os elementos, por todos os métodos que estão presentes dentro dessa classe. Por esse motivo, vamos instanciar aqui uma lista, onde essa lista vai receber objetos do tipo jogadores, que vou chamar de jogadores comprados, que vai ser um array list, como já vimos no vídeo anterior, de jogadores comprados. Então agora eu tenho jogadores comprados, que é uma lista, que ela é visível para todos os métodos dentro dessa classe. Então, o meu construtor ele vai receber uma lista, e essa lista tem que ser atribuída para dentro da lista, que é visualizada por todos os métodos. Agora, lá na minha classe principal, eu já tenho objetos sendo instanciados do tipo time. Deixa eu ser comentado. E eu vou ter agora, por exemplo, um outro objeto também da classe time, só que agora esse time 2, ele é diferente do time 1. O time 1 ele contratou apenas um jogador, enquanto o time 2 agora quer contratar um pacote de jogadores. Então esse time 2, ele vai receber a nossa lista, que é players. Então agora estou enviando essa lista para uma outra classe. E dentro dessa classe agora, eu quero ter um método que eu gosto muito, que é de imprimir os valores que estão dentro dessa lista. Então mostra jogadores contratados. Vou copiar, vou recortar o for que está na minha classe principal, não vou mais utilizar ele. Vou colar aqui dentro. Desse mostra jogadores contratados. Vou ter um system out apenas para informar que aqui são os jogadores, para diferenciar do método abaixo. E ao invés de ser players aqui, vai ser a minha lista que é visualizada por todos os métodos da classe. Vou copiar esse system out, que ele está completinho. Então vou dar uma modificada. Os contratados, ao invés de ser J1, né, vai ser agora o elemento que recebe todos os objetos da minha lista. Pronto, agora basta eu mostrar na minha classe principal quais são os jogadores contratados. Então, jogadores contratados, Raul e Diego. Certo? Digamos agora que um jogador dessa lista, ele jogou muito bem e eu quero agora modificar o seu valor. Eu já tenho um método da classe time que modifica o valor do jogador. Porém, esse método é utilizado apenas para um único jogador. Eu posso agora fazer, por exemplo, um outro método que vai modificar o valor de um determinado jogador que está dentro de uma lista. Modifica valor jogador
da lista. Só que para eu saber qual jogador que é de dentro da lista, ou seja, digamos que o time 2 ele tem um plantel de jogadores e eu quero pegar dentro daquele plantel de jogadores e modificar o valor de um determinado jogador. Então, para isso, eu preciso saber qual jogador que é. Então, esse método ele precisa receber os jogadores, ele precisa receber um objeto jogadores. Então, jogador. E eu também vou modificar, vou pedir o valor, que vai determinar quanto foi a valorização desse passe desse jogador. Então, agora eu preciso chamar esse modifica valor jogador da lista, certo? Enviando o jogador e enviando o valor. Então, lá o time 2, que tem um plantel, modifica valor jogador da lista, envia o jogador que eu quero modificar e quanto vai modificar o valor do jogador. Digamos que ele fez uma boa partida e vai aumentar, vai ter uma valorização de 40 para esse jogador. Então agora eu vou pegar esse if que está aqui e vou colocar lá no modifica valor jogador da lista. Então eu tenho esse método contains, que ele verifica se o objeto existe dentro de uma lista. Qual é o objeto? O objeto é jogador. E qual é a lista? Seria jogadores comprados. Então, se esse jogador ele contém dentro de jogadores comprados, ele vai mostrar jogador está na lista. Então, ele pega o índice daquele jogador. E em seguida, eu estou pegando na lista a posição de um determinado jogador que está no índice daquela lista. Então, agora eu posso modificar o valor da lista. Deixa eu verificar aqui se eu já chamei. Já chamei. Estou ativando aquele método do jogador 2. Vamos ver se ele vai apresentar. Ó, o jogador está na lista e ele joga na posição zagueiro, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor atual desse jogador, double, valor atual. Então eu quero pegar aqui da lista, fazer a mesma coisa que eu peguei a posição, certo? Só que agora, ao invés de posição, eu vou pegar valor. Então já sei o valor atual desse jogador e atribuir o valor atual somado ao valor de valorização desse jogador. Então eu pego o jogador atual, eu tenho que saber o jogador, eu sempre pego esse índice, né, esse índice desse jogador dentro da minha lista, set valor, e agora eu coloco valor atual mais valor, certo? Então agora esse é o valor do jogador. Então agora eu vou apresentar o valor atual desse jogador. Por exemplo, então o jogador valorizou seu passe em. Vou pegar então agora o valor que esse jogador ficou. Então eu pego o valor. Ao invés de ser get posição, eu vou agora pegar get valor. Vou executar. E ele agora modificou o valor para 80. Ele tinha antes o valor 40. Então nós temos aqui agora dois construtores da classe time, um que pega apenas o jogador e outro que pega uma lista de jogadores. Porém, tem um problema ao modificar o valor dos objetos dentro de uma lista, como foi visto no vídeo sobre manipulação de objetos. Ao mostrar aqui o valor dos jogadores, digamos, mostrar jogador 1, mostrar jogador 2, o valor modificado dentro da lista, que foi modificado lá na classe time, ele vai ter modificado o valor original do meu objeto. Então, repare que aqui J2 seria essa última linha. Ele modificou o valor original do meu objeto. Para eu realizar a modificação do valor de um objeto sem modificar o valor original, eu preciso utilizar um código um pouco diferente. E isso fica para um outro vídeo. Até mais!